Sou o professor Antônio Carlos Moraes, perito e diretor do IBRAC Perícias em Brasília. Continuamos falando sobre a remuneração do perito, sobre a proposta de honorários, e hoje falamos sobre quesitos impertinentes, dividido em 2 vídeos. Quesitos impertinentes são perguntas efetuadas pelas partes ou pelo órgão do Ministério Público ao perito, de alguma forma inoportuna para aquele momento processual. Portanto, são respostas que, se incluídas no laudo pericial, serão alheias aos propósitos da Justiça. O artigo 470 define que cabe ao juiz indeferir quesitos impertinentes e formular os que entender necessários para o deslinde da causa. Então, somente ao juiz cabe reprovar um quesito e transformá-lo em impertinente, porque as respostas são dirigidas ao juiz. É ele quem vai julgar a resposta, embora as partes também tenham o direito de entendê-las e de discuti-las. Em grande parte das ações, chegam quesitos que nada têm a ver com a discussão. Se a parte contrária não reclama ao juiz sobre a inutilidade de tais arguições, o magistrado, por não entender tecnicamente do assunto periciado, acaba deixando nas mãos do perito a responsabilidade de tais respostas. Um perito inexperiente, vivenciando aquela máxima, embora equivocada, que diz quesito deferido, resposta inserida, avança além da sua obrigação. E ao final, pode até sair com problemas na ação, que não são seus, como processos penais, cíveis e disciplinares perante o seu conselho de classe. O perito, ao tomar conhecimento das perguntas juntadas aos autos deferidos pelo juiz, estamos falando para amparar a proposta de honorários, deve observar aquelas que podem levar ao distanciamento da verdade e que possam direcioná-lo para longe do alcance que deve ter o seu labor. Muitas vezes, os questionamentos dos quesitantes, estes não podendo perguntar aos juízes, ou se já perguntaram ou questionaram, não lograram êxito, se valem deste ínterim para induzir o perito a afirmar fatos como verdadeiros, ou que, por intermédio de documentos ou coisa, a parte pretenda provar, ou pretendia provar, sem, contudo, poder o perito se amparar em nada do que lhe questionam. Perguntas sobre leis, suas interpretações, ou sobre assuntos totalmente alheios à perícia, embora pertinentes ao campo jurídico, isso pode também significar afastamento ou distanciamento do litígio na área pericial. Assim, por exemplo, se o quesitante solicita ao perito a interpretação de um texto de lei, ele não é obrigado a responder, pois isso foge aos limites da sua competência, aos limites da sua responsabilidade profissional. Veja, não é só por isso que o perito vai peticionar o juiz para indeferir um quesito, lhe amparando a não responder a tal arguição. Ele pode até responder, se o texto da lei se referir especificamente a um fato pericial, a um fato concreto destinado ao perito, como num cálculo definindo numa cláusula contratual ou coisa que o valha, mas nunca quando a discussão se referir aos índices adotados por uma parte, sejam legais ou ilegais, ou se infringem as leis. Cabe aqui somente o perito explicar do que se trata cada índice, mas nunca tecer comentários jurídicos sobre a legalidade ou a ilegalidade, pois muitas vezes é exatamente essa discussão da ação. Qual índice deve se adotar para aquele contrato? Mesmo sendo da sua alçada conhecer, mas nada tendo a ver com o assunto da discussão, o perito deve entendê-lo como uma pergunta imprópria, uma pergunta inadequada, sem, contudo, jamais denominar nas suas petições ou nas suas respostas o termo quesito impertinente, e tão somente explicar na resposta porque não pode comentar ou responder tal pergunta.
É um momento solene saber tomar as decisões acertadas, pois em perícia não se admite erros. O máximo que se pode permitir ou aceitar são pequenas falhas ou omissões, de modo que se possa, ao longo do processo, corrigir ou consertar tais desatenções. Entretanto, começa o verdadeiro trabalho do perito, já no momento da interpretação dos quesitos, para, aceitando o encargo, oferecer sua proposta de honorários, excluindo, evidentemente, os quesitos impróprios, ou, como se disse, impertinentes na sua visão técnica. Só o juiz tem o poder de indeferir quesito impertinente, como já foi dito, porém, normalmente é preciso que a parte contrária requeira, alegando que as perguntas foram imprudentes, que nada tem a ver com o litígio, ou que não irão colaborar com o deslinde da discussão, ou ainda não sejam da alçada do perito respondê-las. Porém, nem sempre isto acontece, e a decisão fica nas mãos do perito. Surge a primeira chamada do experto aos autos do processo, no sentido de agir de forma acertada. Assim, ele tem 3 caminhos a seguir. O primeiro, peticionar o juiz para indeferir as perguntas impertinentes. Segundo, deve se calar e não responder. E terceiro, deve responder às tais arguições, já que foram deferidas pelo juiz, e o perito é o seu auxiliar. No próximo vídeo explicarei sobre essas perguntas. Assistam às minhas aulas, a essas mini-aulas sobre honorários periciais no novo Código de Processo Civil. Se inscrevam no canal e compartilhem os meus vídeos.